Em alguns séculos atrás, o país tinha uma grande população, um grande exército e uma grande economia. Na verdade, a maior economia do mundo. E eu não estou falando dos Estados Unidos, mas sim da China. A poderosa China que tinha uma grande economia e era mais forte do mundo. E hoje, vamos ver alguns fatores que mostram que a China vai passar os Estados Unidos e se tornar a maior potência mundial. Então, se você quer saber como é que a China vai passar os Estados Unidos e se tornar a maior potência do mundo, vem comigo e bora pro vídeo. O vídeo de hoje é um pouco diferente do que a gente vem fazendo aqui no canal de costume, mas como o canal é de finanças, investimentos e também de economia, a gente vem trazendo um ponto importante sobre economia para você se informar e aprender mais. A gente vai falar sobre a China, mas já aproveitando, se você está nesse vídeo, aproveita e deixe seu like nesse vídeo, e se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, já aproveite, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo sobre finanças, investimentos e também de economia. A grande China, a poderosa, aquela que criou o papel moeda no século XV, mas ela perdeu seu espaço e suas forças para os europeus. Então, antes do século XV, a China era a maior potência mundial. Ela tinha tudo ali, tinha exército, população e tinha também a maior economia. A China, que era criadora, ela fazia as coisas, tinha essa inovação e também tinha tudo nas suas mãos. Mas no século XV, ela perdeu suas forças para os europeus. E isso foi pelo fato da dinastia Ming, que fez com que a China se afastasse dos outros países e ficasse isolada. E isso fez com que a China não ficasse como a maior potência mundial economicamente falando. Mas no século XIX nasceu uma nação muito forte, muito poderosa, que vinha a ser até o dia de hoje a maior potência do mundo. Estamos falando dos Estados Unidos da América. Em 1960, o PIB da China era de 59 bilhões de dólares. Enquanto os Estados Unidos tinha em torno de 540 bilhões de dólares somente de PIB. Mas isso foi pelo fato depois da Segunda Guerra Mundial. Quando houve a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ele foi o principal financiador daquela guerra. Depois da guerra, os Estados Unidos conseguiu ainda ficar mais forte pelo fato de financiar aquela guerra com exército, com aviões e com tudo que era necessário para com que os europeus conseguissem vencer aquela guerra. Então, os Estados Unidos ajudava os países europeus fornecendo militares, fornecendo armamento para com que aquela guerra fosse executada. Mas tem alguns pontos aqui que fez com que os Estados Unidos se tornasse cada vez mais forte depois desse período. Toda essa ajuda foi o suficiente para tirar de circulação e enfraquecer a moeda que era mais forte na Europa na época, que era a libra esterlina. Quando a libra esterlina perdeu sua força, o dólar veio em ação. É claro que a moeda do país que financiou a guerra, ela tinha mais poder, porque todo mundo ia comprar dos Estados Unidos. E como todo mundo estava devendo para os Estados Unidos, a moeda que era daquele país ficou mais forte. E aí tirou de circulação e fez com que o valor de compra e o poder da moeda, que era a libra esterlina, fosse bem menor do que era o dólar. E aí fez com que os Estados Unidos se tornasse o país mais potente do mundo. Ele já era muito forte, mas após a guerra ele conseguiu fazer com que o dólar seria a moeda mais forte do mundo. E aí aconteceu um fator importante na época, porque todo mundo usou o dólar como a principal moeda de comércio. E isso foi marcado pelo fato que foi um tratado muito conhecido, o Acordo de Bretton Woods. Esse acordo foi combinado para com que o negócio e o comércio mundial fosse negociado em dólar. E isso fez com que os Estados Unidos ganhasse muito, porque a moeda do mercado mundial seria baseada no dólar. Mas vamos ver os fatos que aconteceu no passado e que fizesse com que a China voltasse a se tornar uma grande potência mundial. Vem comigo. Muitos líderes passaram na China, mas uma pessoa ganhou um grande destaque. Deng Xiaoping, o líder chinês que começou a revolução e colocou a China no caminho da transformação para se tornar a maior potência mundial. Deng era diferente de todos os governantes que passaram pela China e ele veio com uma nova filosofia para colocar a China num caminho de mudança. Ele fez privatizações, ele abriu o comércio da China para outros países começassem a negociar com a China e deixou o mercado mais livre. Ele, na verdade, abriu a economia chinesa para com que outros países pudessem investir na China, e isso fez com que a China pudesse mudar a sua trajetória. O resto do mundo viu uma grande oportunidade na China e olhou para a China como um país de investimento, pois Deng ofereceu um país onde tinha um grande campo de investimento com mão de obra barata.
e aí isso influenciou a grandes investidores a começar a olhar para a China com outros olhos. Então, com mão de obra barata e com isenção fiscal, a China começou a mudar o seu caminho, trazendo novos investimentos para fortalecer a economia nacional. Mas tudo isso foi somente um teste feito por Ding. Ele fez isso em algumas províncias. E é claro, algumas províncias começaram a dar certo. E isso foi se espalhando para cada canto da China. É bom sempre lembrar que a grande China existe outras Chinas dentro dela. Então, cada província ela tinha o seu jeito. Por isso, Ding ele foi testando para ver se esse processo daria certo e colocasse a China no rumo certo para seu crescimento econômico. A província teste que foi feita esse processo foi a Xinjiang. Será que eu falei o nome certo? Vou deixar escrito aqui embaixo para você pesquisar depois. No qual teve um crescimento de 24.569% no ano de 1980 até 2016. Esse crescimento foi absurdo. Isso fez com que todo esse processo se espalhasse por toda a China, trazendo um novo mover econômico no país. Então, a República da China usou essa característica e esse processo para espalhar em todo o país e ter uma grande mudança e uma grande revolução na República Chinesa. Em 2005, a China criava bairros do tamanho de Roma em apenas 2 semanas. Em 2013, a China usou em 3 anos concreto mais do que os Estados Unidos em 100 anos. Então a China se tornou um grande canteiro de obras, trazendo mais infraestrutura, mais investimento e potencializando a economia do país. E esse dado de usar concreto em 3 anos muito mais do que os Estados Unidos usou em 100 anos, isso foi porque a China começou a investir pesado. E claro, né, o boom das commodities, quando a China começou a negociar tudo aquilo, pegando mais insumos, usando isso para crescer e alimentar o seu país, fez com que o país entrasse no rumo de crescimento e fazendo com que a sua economia se tornasse uma das principais do mundo. Na década de 1980, a China quase dobrou o seu PIB, passando de 191 bilhões de dólares para 360 bilhões de dólares. É um crescimento econômico muito forte no período. No final de 1990, foi aberto a Bolsa de Xangai, no qual se tornou a maior bolsa asiática, trazendo um grande avanço no mercado e muito mover na economia. O mercado asiático ganhou a bolsa mais poderosa da região e também sendo uma das principais e maiores bolsas do mundo. O país onde havia a maior população do mundo e também com isenção fiscal fez com que os outros investidores olhassem com um olhar mais ali esperto para o país. E claro, fazendo com que a China se tornasse essa potência, porque a China tinha tudo para facilitar os investidores do mundo todo. E isso fez com que grandes marcas, até mesmo marcas americanas, trazem esse investimento para a China. Não é à toa que a Apple, ela tem fábrica lá na China. Então, muitos iPhones são feitos na China. Você sabe por quê? Mão de obra barata e também com isenção fiscal. Isso é não ter imposto. A China também, nesse período, começou a ter vários mercados. Não sei se você já viu e também já percebeu que grandes times de futebol chineses começaram a trazer jogadores para jogar nas suas ligas. Então a China não estava brincando somente em setores de construção, mas ela estava olhando em várias pontas do mercado. O país tem uma das maiores bolsas do mundo, tem investimento, tem mão de obra fiscal, tem isenção de imposto, então fez com que seu PIB crescesse de forma absurda. O PIB da China saltou de 1 trilhão de dólares em 1998 para 13 trilhões de dólares em 2018. Esse crescimento do PIB chinês foi absurdo. E a China se tornou uma grande potência financeira no mundo todo. Não tinha mais como negar que a China já era uma potência mundial, sendo que sua economia crescesse de forma absurda ao passar dos anos. E também com esse todo mover da China, fez com que outros países também crescessem economicamente. No caso do Brasil, no período de 2003 até 2010, o Brasil teve um crescimento absurdo, principalmente por ter aberto seu mercado com a China, fornecendo commodity para o país. A República Chinesa começou a negociar com vários países e isso fez com que o país também crescesse cada vez mais, pois a China precisava alimentar o seu povo e também continuar produzindo em alta escala. E todo esse mover fez com que a China chegasse cada vez mais
perto da grande nação próspera que é os Estados Unidos da América. Xi Jinping, o atual líder supremo chinês, diz a seguinte frase: devemos fazer esforços persistentes, avançar com vontade indomável, continuar a impulsionar a grande causa do socialismo com características chinesas e lutar para alcançar o sonho chinês de grande rejuvenescimento da nação chinesa. Esse socialismo de características chinesas tinha alguns pontos aqui que eu vou explicar. A China prega o socialismo, mas ela é bem capitalista do que parece. Pois a população pode até viver no socialismo, mas a China ela é bem capitalista, pensando no seu livre mercado, cada vez mais expandindo seus investimentos e também negociando e fazendo com que sua economia chegasse em todos os cantos da Terra. Não dá para negar que hoje a China aparece em todo canto do mundo, ela com sua tecnologia e também com tudo aquilo que as pessoas precisam. A gente vê no mercado de vendas online, no qual a China ganha de forma absurda. Você pediu, daqui a pouco está na sua casa. Então a China fez com que os seus produtos e a sua economia se espalhasse e ficasse forte no mundo inteiro. Enquanto o sonho americano falava de liberdade, o sonho chinês era fazer com que a China voltasse a ser a maior potência do mundo. Lembra que alguns séculos atrás a China era, mas ela se isolou. Só que agora a China não está mais isolada. A China não vive dentro das muralhas, mas sim com livre mercado para se expandir cada vez mais e se tornar a grande economia e maior potência mundial. Essa grande sacada da China é chamada de One Belt, One Road, que funciona da seguinte forma: basicamente uma rota comercial para fazer com que o estado, o país, seja a principal base de fornecimento do próprio país. Ou seja, a China, ela tinha tudo para manter o seu próprio país como o país rico ali e fazer com que o país não dependesse de outros países. Por isso, a China começou a investir no seu próprio país, fazendo com que sua moeda e também sua população ficasse dependente do próprio país. E esse processo também faz com que a China seja a maior provedora dos outros países. Então, além dela fazer com que o seu país dependa somente dela, ela faz com que outros países dependam dela também. Por isso, esse projeto, esse processo muda toda a rota comercial. O que antes era tudo baseado nos Estados Unidos, começou a mudar e agora se baseia e se depende da China. O objetivo do One Belt, One Road é com que a China tenha parceria com 70 países e isso faz com que a China comece a governar sobre todas essas nações, pois ela tem um processo aí de fornecer mantimentos e fornecer tudo aquilo que os países precisam. Então a China se torna a grande provedora para esses países. E como ela tem esse combinado com 70 países, a China fica cada vez mais forte. E cada vez mais isso vai aumentando a influência da China em cada país. E toda essa iniciativa chinesa fez com que o PIB mundial chegue a crescer a 7,1 trilhão de dólares até 2040. Então a China fez até o PIB mundial crescer. Ou seja, a China quer um mercado unificado, um mercado tudo junto ali e também fazer com que tudo isso aumente a sua soberania. A China, ela não está somente no processo para brincar, mas sim para governar e fazer com que ela se torne a nação mais forte da Terra. A China já está nos mercados, nas indústrias e também no doméstico. A China está se expandindo e isso faz com que o seu PIB cresça muito mais que o PIB americano. Vem comigo para ver os números. Essa iniciativa chinesa já foi reconhecida como o maior plano histórico feita por uma nação, envolvendo uma quantia absurda de 5 trilhões de dólares. Só para você entender, isso equivale a 3 PIBs do Brasil. Estão falando que a China conseguiu fazer com que o seu país crescesse, mudasse todo o plano da humanidade em torno de 3 Brasis. Isso é muito absurdo. E após todo o crescimento dos Estados Unidos, pós Segunda Guerra, chegou a vez da China crescer de forma absurda. Enquanto lá nos Estados Unidos tem rumores de crise com a superinflação maior da história, a China tem sua expansão econômica cada vez maior. Mesmo pós-pandemia, a China cresceu de forma absurda. No primeiro trimestre de 2021, o PIB da China cresceu 6,8%. Então, mesmo pós-pandemia, a China continuou crescendo. Enquanto nos Estados Unidos, no mesmo período, o PIB americano cresceu somente 1,6%. Até 2026, a China vai ter um crescimento médio do PIB em 5,2%, enquanto nos Estados Unidos vai ter um crescimento de 1,9%.
7%. Mas esses números começou a mudar pós-pandemia. Então, a China mudou de 5,2% para uma projeção de 5,7% em até 2026, a média do PIB chinês. A China vai crescer bastante. E com base no PIB, em 2028, a China vai passar os Estados Unidos. Essa data, esse cálculo é baseado no crescimento econômico chinês. Então, em 2028, é bem provável que a China se torne a maior potência econômica do mundo. E é claro, estamos levando em consideração somente o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Mas para o Banco Mundial, ele leva outro fator para o país ser a potência mundial, que é trocar o PIB para o PPC, que é a paridade sobre o preço de compra. Basicamente é você ter o poder de compra na mão. Então, quando o país ele tem um poder de compra onde sua moeda é mais forte, ele vai ter esse PPC mais elevado. E isso é considerado para o Banco Mundial que o país seja a maior potência do mundo. É claro que hoje os Estados Unidos, com seu dólar soberano, faz com que o preço do dólar seja muito mais valioso e tenha um valor maior do que as outras moedas do mundo. Por exemplo, o real. Hoje, $1 equivale em torno a R$5. Então, o PPC dos Estados Unidos do dólar é maior do que do real. Para o Banco Mundial, a China vai ter esse PPC alto, pode ser que sim, com base no crescimento do PIB chinês. Mas os Estados Unidos têm esse plano todo com dólar e faz com que sua moeda seja a moeda mais forte do mundo, pois ele tem um PPC muito alto. O valor da moeda sobre as moedas dos outros países, ele é maior e faz com que a moeda dos outros países também perca valor. Sozinha, a China exporta 41% dos computadores para o mundo e 70% dos celulares para o mundo. Lembra que eu falei da Apple? Exatamente. 70% dos celulares é exportado para o mundo somente pela China. A velocidade do crescimento chinês supera o crescimento americano, por isso a China vai passar os Estados Unidos em 2028. Mas o fato da China passar os Estados Unidos não faz com que os Estados Unidos se torne uma nação fraca, pois a gente sabe, né? Os Estados Unidos ele reina sobre várias pontas no mercado. Os Estados Unidos têm a moeda mais forte do mundo, na verdade, lembrando que é a moeda mais negociada do plano comercial mundial. E os Estados Unidos têm sua influência muito grande no mundo, também com os outros mercados. Vários países negociam os Estados Unidos, mas a China está passando ele. Fazer com que os Estados Unidos enfraqueça não é o ponto principal, mas também tem outros fatores para a gente comparar. A China vai passar os Estados Unidos com base do PIB, mas tem outro índice que a gente vai comparar, que é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. E aqui a gente vai ver uma diferença muito grande entre os chineses com os americanos. Os Estados Unidos têm um IDH muito forte. Na verdade, tem um IDH ali nos melhores do mundo. Tem 0,928, enquanto o IDH chinês é de 0,758. E o IDH considerável relativamente bom é de 0,8. Então, o IDH chinês ele é baixo. Tudo bem que o país vai ser um país muito rico, mas tem um índice de desenvolvimento humano baixo. Enquanto lá nos Estados Unidos as pessoas vão viver bem, na China não vai funcionar tão bem assim. Um país muito rico, mas com população pobre. Lembra que eu te falei que na China existe várias Chinas dentro da mesma China? Exatamente. Então a gente sabe que tem aquela China rica, aquela China poderosa, mas também a gente vai saber que também existe uma China pobre dentro da China. Fica até engraçado, né? Uma China dentro de China. Mas é um país muito grande. Então os Estados Unidos têm um índice de desenvolvimento humano maior, enquanto a China vai ter um PIB, uma economia muito forte, mas com um desenvolvimento humano baixo. Com tudo isso, a gente vê que em números a China vai passar os Estados Unidos, pode se tornar a maior economia do mundo, mas também o índice de desenvolvimento humano da China não supera o americano. Por esses fatores que eu te falei aqui, a China vai ter sua economia forte, mas os Estados Unidos também vai continuar sendo uma das maiores potências mundiais. Mas agora me diz aqui embaixo, você acha que a China vai passar os Estados Unidos? E também comenta aqui embaixo sobre a sua opinião em relação ao crescimento chinês. Será que a China vai crescer de forma absurda cada vez mais? Comenta aqui. Muito obrigado pela sua atenção nesse vídeo. Meu nome é Lucas Sávio e esse é o canal Investindo e Construindo. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado e é nóis.